Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 12. Nós vamos seguir a nossa exposição nesse livro, também chamado por alguns comentaristas de Atos do Espírito Santo. E hoje nós vamos ler no capítulo 12, a partir do versículo 6. E notem que esse é o texto que antecede a primeira viagem missionária de Paulo. Ele tem relevância nesse contexto. E é um texto que fala também sobre a perseguição em que a igreja estava passando. Atos capítulo 12, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz: Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: Coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: Põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: Você está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: Anuncie isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Havia uma série de divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e Sidom. Estes, porém, de comum acordo se apresentaram a ele, e depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: É voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele está justamente depois da primeira parte do capítulo 12, em que nós vemos o texto começando com a expressão de tempo. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os matar, para os maltratar. E mandou matar a espada a Tiago. Esse Tiago aqui morto é o chamado Tiago Maior, filho de Zebedeu, Tiagão. O outro Tiago ao qual se refere Pedro é Tiago Menor, filho de Alfeu, Tiaguinho. São dois Tiagos. Para que não fique confuso, eu tive essa confusão quando eu li. Mas não tinha acabado de matar Tiago? Mas são dois Tiagos. O Tiago Maior, então, ele foi morto. E Herodes prendeu Pedro porque era a época da festa dos pães asmos. Ele falou: eu vou esperar passar a festa, porque as pessoas estão muito envolvidas e atentas à questão da festa. E eu quero, já que eu matei Tiago, e as pessoas acharam bom, aqueles que perseguiam a igreja, os judeus no caso aqui, achavam bom,
quanto mais quando eu matar Pedro. Por isso eu vou guardá-lo para uma ocasião especial. Terminada a festa, passada aquela dispersão de atenção, eu faço um espetáculo e mato Pedro também. Esse era o plano de Herodes. Mas a igreja estava ali em oração por ele. E diz a palavra do Senhor, o que nós lemos agora, que na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo. Nesse contexto em que Herodes estava se preparando para esse grande espetáculo cruel, em que ia matar a Pedro, naquela noite anterior, Pedro estava ali entre os dois soldados e ele dormia. Esse texto ele vai falar sobre a libertação de Pedro. Nós já lemos ele. Como ele, tendo sido visitado por um anjo ali, as algemas caíram das suas mãos, dos seus braços, e ele foi passando sentinela após sentinela, portão após portão, e ele estava ali confuso, sem entender se aquilo era uma visão ou se era realidade, até que quando ele saiu pelo último portão daquela prisão, os portões foram se abrindo automaticamente. Quando ele passou pelo último portão e ele virou na rua, o anjo desapareceu dele e ele caiu em si, entendendo, não é uma visão. Lembrem, Pedro já tinha tido outras visões, uma delas é registrada quando ele tem a visão do lençol descendo e ali todo o tipo de animais ali. E ele ficou pensando, será que isso que eu estou vendo, eu estou sonhando, eu estou dentro da prisão, como é que pode as algemas caírem? E ele cai em si e vê que não era uma visão, mas era realidade, concreto que estava acontecendo com ele. A libertação de Pedro é real, daquelas algemas, daquela prisão, assim como a libertação que Deus faz na vida do seu povo, também é real, também é concreta, não é só uma ideia. Deus liberta a gente do domínio do pecado, da escravidão do pecado, e nos coloca num processo de santificação, que também é um processo de libertação, em que portões vão sendo abertos, algemas vão caindo, e nós, maravilhados com aquilo que Deus vai fazendo nas nossas vidas, às vezes nos perguntamos, será que é real? É maravilhoso demais, mas essa é a libertação que Deus faz na vida do seu povo. Ele não apenas tira o povo do Egito, mas ele também liberta o povo, tirando o Egito do coração do povo. É isso que ele ainda faz com os crentes até o dia de hoje. E nessa caminhada de comunhão, eu quero olhar para você, nessa caminhada de libertação, eu quero olhar com você para esse texto, fatia por fatia, fatiando, explicando, aplicando e pedindo graça de Deus para que isso se torne verdade em nossas vidas. E a primeira expressão que quero destacar nessa manhã é a expressão que diz, na noite anterior em que Herodes ia apresentá-lo ao povo. Esse era o plano de Herodes, apresentar Pedro ao povo. Reparem, 2 nomes são citados no texto anterior. Tiago, Deus deu uma libertação também para Tiago. Tiago foi morto por Herodes, mas Tiago, quando abriu os olhos do outro lado, ele estava na presença do Salvador dele. Não havia mais dor, não havia mais sofrimento, tampouco lágrimas, mas Tiago, libertado das cadeias e das consequências do pecado nessa vida, estava na presença do Senhor. Deus teve ali para Tiago um destino diferente do de Pedro. E Deus permitiu que Pedro passasse alguns dias, algum período ali naquela prisão. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que Deus, ele ordena, coordena e estabelece o tempo e as circunstâncias, de acordo com o seu propósito. Deus poderia ter libertado Pedro antes, mas na soberania, na providência, no plano de Deus, Deus permitiu que Pedro ficasse até a véspera do plano de Herodes. E esse nome é importante, por isso lemos até o final do capítulo, uma leitura até um pouco extensa, mas nós lemos que Herodes, aquele que achava que ia encher-se ainda mais de glória diante dos judeus, diante do Império Romano, foi aquele que acaba sendo morto por Deus. E Deus, na sua providência, no seu tempo, decide, naquela véspera do dia de Pedro ser apresentado ao povo, naquele tempo de Deus, libertar a Pedro. E essa é a primeira ideia, o primeiro conceito que eu quero trazer para você. Lembrem, não esqueçam,
na libertação que Deus faz no nosso povo, Ele faz no tempo e na forma dEle. O tempo não é o nosso. Isso tanto nos angustia, porque a gente quer que as coisas sejam resolvidas, libertas, definidas, rápido. É desconfortável para a gente. É atribulador para o nosso coração e para a nossa alma ter que esperar pacientemente. Mas o Senhor fala para a gente esperar confiantemente. E nesse tempo em que Deus ainda não promoveu a total libertação, em que a resposta, o resultado, a solução ainda não foi dado, você pode ter a certeza, o Senhor estará com você. Ele ordena e estabelece os tempos das coisas. O próprio apóstolo Paulo orou dizendo: Deus, eu tenho um espinho na carne, tira isso da minha carne. E ele orou várias vezes, durante algum tempo, até que ele entendeu que Deus falou assim: a minha graça te basta. E nesse tempo em que Deus coordena, em que Deus estabelece, e em que Deus ainda não te trouxe a resposta, descanse na certeza, Deus não perdeu o controle. E continua cuidando de você, assim como cuidava de Pedro, naqueles dias que ele precisou ficar mais uma vez preso. Mas na véspera, Deus falou: até aqui, até aqui. Enquanto isso, servo do Senhor, filha amada, filho amado do Senhor, o Senhor Jesus te encoraja, mas não só encoraja, mas Ele te dá força, e o Espírito Santo te capacita a dizer: eu aguentarei, de joelhos, humilhado, chorando, sem força, mas o meu amado Salvador me dará graça para aguentar. Enquanto o tempo da solução e da definição não chega, eu sei que eu não estarei sozinho. O meu Deus está comigo. Versículo 7, a palavra de Deus diz: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Segundo ponto que eu quero trazer para você nessa manhã é que quando Deus age para a libertação, primeiro Ele traz luz, Ele traz despertamento, Ele traz orientação. Assim foi com Pedro. O anjo do Senhor veio na prisão e iluminou a prisão. Era noite, estava escuro. E Pedro foi iluminado ali com aquela presença de Deus. É isso que Deus faz com os seus servos. Ele dá a cada um de nós a consciência, o conhecimento de o porquê nós sofremos nesse mundo. Não é um problema, em última instância, da nossa família, da educação, da política. Não é um problema porque eu não tenho dinheiro, da economia. Mas o problema final do ser humano é o pecado, é a separação de Deus. E Deus ilumina os seus servos e dá a eles a condição de ter não apenas um conhecimento de ordem racional, mas no coração e na sua alma. Deus faz assim, Ele vai iluminando a nossa vida. E nós só somos salvos, alcançados, tornados em filhos de Deus, porque Ele se revelou, tirou o véu e nos iluminou. Ele toma a iniciativa e vai até nós. O anjo também toca ao lado de Pedro e desperta. Meus irmãos, que cena! Pedro, sabendo que ele estava prestes a ser apresentado, possivelmente morto, ele então dorme tranquilamente naquela noite, algemado, talvez exausto, mas certamente em descanso e sono profundo, a ponto de que só acender as luzes da prisão não foi suficiente, e o anjo precisou tocar e despertar, dizendo: levante-se depressa. Porque quando a palavra poderosa de Deus vem à nossa vida, ela também nos desperta e nos leva a levantar. Tem área da minha vida que precisa ser despertada pelo Senhor. Área que eu ainda estou adormecido. Situações da minha vida que eu ainda quero ter o controle. E o Senhor diz: desperta, levanta. Pare de permanecer onde você está, porque a minha presença te basta, a minha palavra é suficiente, eu hei de te despertar. E quando Deus nos toca de forma especial, nós somos
acordados, despertados do sono da morte espiritual em que nós vivíamos. E talvez ainda haja área em nossas vidas que a gente fala, Deus, eu já aprendi em muitas áreas, mas nessa área eu estou morto ainda. Nesse processo de santificação, eu ainda estou sendo aperfeiçoado, falta ainda, mas louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o Senhor tem plano e o Senhor está fazendo assim na minha vida. Diz a palavra de Deus que as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou dizendo, coloque o cinto e calça as sandálias. Deus nos ilumina, Deus nos desperta e Deus nos ordena que nos preparemos, que estejamos prontos. Ele faz cair. E meus irmãos, que maravilha é render-se diante do Senhor. É reconhecer que nós não somos donos da nossa vida. Reconhecer que a gente é incompetente, que a gente não consegue mesmo confessar o nosso pecado. É nesse momento em que nós temos contato com a verdade, é que a verdade nos liberta. E sim caem as nossas algemas, as nossas cadeias, e somos libertados pelo Senhor. Libertados da opinião escravizante dos outros. Libertados de dependermos das situações ao nosso redor para que a nossa alegria seja completa. Libertados de um contexto que a gente acha, se essas coisas acontecerem, aí eu serei feliz. Não, o Senhor nos liberta e fala, eu sou tudo o que você precisa, e faz de cada um de nós cair essas algemas. Fala, Senhor, está difícil, mas Senhor, liberta-me dessas amarras, desses traumas, dessa falta de perdão, dessas cicatrizes que ainda me aprisionam. E o Senhor tem feito, nesse processo de libertação do seu povo, feito cair muitas algemas. E disse, coloque o cinto, calça as sandálias. É sempre uma expressão de apronte-se também, porque essa é a palavra do Senhor, nos ilumina, nos desperta e nos convoca, mas junto com a gente, apronta a gente, diz, põe a capa e me siga. E quem sabe, muitos de nós já temos sido chamados pelo Senhor para nos envolvermos em ministérios. E essa é uma palavra talvez de forma mais especial para os irmãos que estavam aqui agora há pouco. O Senhor quer usar vocês. Apronte-se, siga a voz dele, aquilo que ele tem planejado para a sua vida. Coloque-se à disposição. Não ache que as condições ideais vão aparecer. Não vão aparecer. Ainda será noite, ainda terá portões fechados, mas apronte-se, disponha-se que o Senhor vai à frente. Confia nisso. Apronte-se, escute, o Senhor vai dirigir a sua vida. Ele orienta, ele envia. Ele chamou um senhorzinho ali perto de 75 anos, Abraão, falou, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele nem sabia onde era ainda, mas ele tinha certeza, Deus vai estar com ele. Deixa para trás, apronte-se. E talvez hoje seja o dia que o Senhor está chamando você para dizer, Deus, eu estou me apresentando como disposto. Pode me usar, pode me enviar para onde o Senhor desejar. De verdade, Deus, de verdade. Está aqui a minha vida, está aqui os meus recursos, porque o Senhor é tudo que eu tenho. O Senhor é tudo que eu tenho. Eu pensei, Deus, que eu fosse novo demais, velho demais, pobre demais, rico demais, atarefado demais, mas eu não sou, Senhor. Nenhuma dessas coisas pode continuar sendo desculpa para eu não dispor-me e me apresentar diante do Senhor, para que Ele me liberte e continue a me usar. Porque nós sabemos que Deus tirou Pedro da prisão e usou Pedro para pregar a palavra de libertação para muitas outras pessoas. Segue o texto dizendo, no versículo número 12. Não, perdão. Versículo número 9. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. E o próximo ponto da nossa mensagem de hoje é, obedeça a Deus, ainda que você não dê conta de entender todas as coisas. Obedeça o que Ele lhe diz na sua palavra. Pedro não entendia exatamente se o que estava acontecendo era real
ou se era uma visão. Já falei hoje, Pedro já teve uma visão registrada na palavra de Deus, quando a gente viu o lençol, registrado ali o lençol descendo, e Deus estava falando sobre levar a palavra para os gentios. Nós já ouvimos esse texto, a exposição desse texto, e agora Pedro tem outra visão. Então é natural que ele pensasse, será que é real, será que não é? Será que Deus está falando realmente comigo? E Pedro, ele não sabia se era real, mas mesmo assim ele foi caminhando, obedecendo. Meus irmãos, Deus não tem nenhuma obrigação, nem compromisso de explicar todas as coisas para a gente. Ele não tem nenhuma, diante dele, alguma obrigatoriedade dele falar assim, olha, eu vou te contar toda a história. Não, ele vai dizer, eu vou iluminar e você vai dar o primeiro passo. Eu me lembro que quando eu e Marcelo procuramos o pastor Ronaldo Lidório, os primeiros movimentos da gente em direção ao campo missionário, a gente falou, pastor, mas como é que vai ser lá na Amazônia? Como é que vai ser lá em São Gabriel? A gente vai morar na aldeia, a gente vai viajar de barco, como é que os nossos filhos vão estudar? Cheio de perguntas. E ele, muito pacientemente, olhou para a gente, colocou a mão no ombro e falou, André, eu não sei, eu não tenho todas as respostas, mas eu sei que o Senhor vai estar com vocês. E que Deus tem essa pequena lanterna. Ele tem uma grande lanterna. Se Ele quiser, Ele ilumina o caminho todo. Mas Ele age assim com a gente, para que a nossa fé, para que a nossa caminhada, ela seja uma caminhada de fé. Ele ilumina e a gente dá um passo. Ele mostra a próxima coisa que você tem que fazer e Ele dá mais um passo. E talvez o Senhor esteja nessa manhã falando para a gente aqui, olha, você não sabe tudo que está no caminho que Deus tem para você. Mas você sabe que tem passos que você precisa dar e que você está adiando, postergando, procrastinando aquilo que Deus falou, olha, caminhe. Talvez você precise procurar alguém para pedir perdão. Talvez você precise perdoar alguém. Talvez você precise procurar alguém para dizer, eu não consigo sozinho, ora por mim. Eu não consigo parar de chorar, essa dor não passa no meu coração. Mas você sabe que tem gente do teu lado, numa igreja que quer ser uma comunidade acolhedora, que quer, no mínimo, chorar com você. E dizer, olha, eu também não sei o que fazer, mas chorar junto a gente vai chorar. Ainda que a gente não tenha todas as respostas, a gente não consiga compreender plenamente o que está acontecendo, se o Senhor nos está enviando. E Deus tem falado com cada um dessa igreja, eu creio nisso. Dê pequenos passos, confiados na presença e na companhia do nosso Deus. Em português, a palavra consolador, que fala sobre o Espírito Santo, é o consolador, ela é muito feliz na tradução. Porque o consolador é aquele que está com o solo, no mesmo solo que você, caminhando junto com você. E a gente pode ter essa certeza e descansar nisso. Deus, eu não sei como é que vai ser, mas eu vou dar esses passos, porque o Senhor vai estar no mesmo solo que eu. E antes eu também digo, Deus, se o Senhor não for, não me peça para ir, porque eu não irei. Vai comigo. E quando Deus vai conduzindo a gente vai andando, a gente ainda vê portões fechados, mas Deus, no seu poder, abre automaticamente muitos portões. E essa pode ser aí uma pergunta de uma gincana. Onde está o primeiro portão automático registrado na Bíblia? Atos, capítulo 12, versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante, o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora eu sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Essa é a caminhada de libertação, meus irmãos. Não temos todas as respostas, mas a gente tem a certeza de que o Senhor vai com a gente. E depois que a gente passa, a gente pode olhar para trás e dizer, agora eu sei, agora eu entendi. Agora aquele aperto, aquele sofrimento, aquele abandono, aquela injustiça, eu não entendi, eu pensei que Deus tivesse me esquecido. Deus jamais esquece da gente. E talvez Ele nos dê a graça de a gente olhar para trás e dizer, agora eu sei. Mas mesmo que Ele não nos dê, nós já sabemos que Ele estará conosco, caminhando, sem todas as respostas, mas na certeza da segurança
da presença dele. A fé, diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não espere ver para caminhar. Creia, avance confiado na palavra do Senhor. Versículo 12, a palavra de Deus segue dizendo: ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Meus irmãos, a libertação que Deus promove na vida do seu povo sempre nos conduzirá para a comunhão. Isso é recorrente no livro de Atos. Os discípulos, os apóstolos são presos, são libertados, e quando eles são libertados, qual é a primeira coisa que eles fazem? Procurar os outros crentes. A gente vê isso registrado em Atos capítulo 4, 23, Atos 5, versículo 41, quando Saulo também é convertido, ele procura a igreja. Pense nisso, meus irmãos. Lembrem disso. Quando Deus vai libertando a gente, quando Ele vai consertando as coisas na nossa vida, Ele vai conduzindo a gente também para a comunhão com os irmãos, para que a gente seja agente de libertação também na vida dos outros. Deus, Ele vai libertando a gente, não para a gente andar afastado e isolado. Quando Pedro é libertado, a primeira coisa que ele faz é procurar os irmãos. Estavam orando por ele, intercedendo por ele. Deus dá força para Pedro que está na prisão. Crente anda com crente. Não estou dizendo que crente só anda com crente. Mas se você não tem amigos crentes, não convive com a comunidade de irmãos, talvez exista alguma coisa que está descalibrada na sua vivência cristã. Quando nós somos libertados, quando Deus vai operando a obra dele na nossa vida, a tendência natural é nós sermos conduzidos à comunhão dos irmãos. E na comunhão, mais coisas são feitas, mais liberdade é operada nas nossas vidas. Crente anda com crente. Eles estavam ali, orando. E Pedro saiu, foi libertado pelo anjo, e o que Deus fez foi conduzi-los à comunhão. Você tem um grupo, alguns amigos crentes com quem você pode compartilhar, com quem você pode abrir o coração, com quem você pode ser sincero e não há segredos, onde você pode se sentir tranquilo de dizer as coisas mais difíceis. A nossa confissão, muitas vezes, é que nós somos libertados pelo Senhor. Se você ainda não tem, examine. Ninguém me recebeu, ninguém me acolheu. Fala com a gente. Ninguém pode caminhar sozinho. A gente não foi feito para caminhar sozinho. E Deus tem operado libertação na nossa vida, para como povo de Deus, a gente caminhar junto, como corpo de Cristo, bem articulado, juntas, bem azeitadas, caminharem e viverem para a glória dele. A palavra de Deus segue dizendo que Pedro chega então ali na casa de Maria, a mãe de João. Versículo 13 diz que ele bate a porta e vem uma empregada atender, o nome dela era Rode. E quando ela chega, ela vê Pedro e ela fica tão alegre em ver Pedro, que ela, em vez de abrir a porta, ela volta para dentro, esquece de abrir a porta. E chega lá dentro e fala: olha, o Pedro está aí na porta. E os irmãos lá dentro reagiram às vezes como a gente reage. O que eles estavam fazendo lá dentro da casa? Orando, pedindo: Deus, cuida de Pedro, liberta Pedro. Aí Pedro aparece, Deus responde a oração deles. E o que eles fazem? Não é Pedro não. Gente, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Às vezes nossas orações são assim, né? Deus está respondendo, e às vezes a resposta é a gente mesmo. Deus está respondendo as nossas orações, e a gente incrédulo parece não acreditar naquilo que Deus já está fazendo. Às vezes a gente se comporta como esse povo que estava na casa de Maria ali orando. E aí eles falam: não, que é isso? É o anjo dele. Havia ali na cultura o costume de achar que cada um tinha um anjo da guarda, e esse anjo teria a aparência daquele que ele estaria guardando.
E ali eles dizem, não, você está louca, não é ele não. Até que eles escutam a voz de Pedro lá de fora, ei, estou aqui, abre a porta, por favor. E então eles vão lá e abrem a porta. E quando eles abrem a porta, versículo 17 diz que ele entra e diz, ele porém fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou, anuncie isto a Tiago e aos irmãos. O próximo ponto da nossa mensagem hoje é que quando Deus opera libertação em nossas vidas, Ele nos transforma em testemunhas do poder dEle. Ele contou para eles o que tinha acontecido na prisão. Eu estava dormindo, algemado, ao lado dos sentinelas. E de repente uma luz brilhou, o anjo tocou do meu lado, eu levantei e o anjo falou comigo, as cadeias caíram, mas não só as algemas caíram, mas as portas foram automaticamente se abrindo. E eu não sabia se era uma visão, eu fui andando e as portas abrindo, passando por outros sentinelas que não me viram. E de repente eu me vi do lado de fora, eu vi e entendi que não era uma visão. E eu estou aqui testemunhando o que Deus fez na minha vida. Quando Deus opera a libertação na nossa vida, Ele nos transforma em testemunho. Ele diz, olha, eu vivia algemado. A minha vida, ela era de pura angústia e falta de significado, de sentido. Mas agora eu sei. Não resolveram-se todos os problemas da minha vida. Ainda tenho dificuldade, ainda tenho sofrimento. Mas eu fui libertado da escravidão de achar que a minha vida é um acaso aleatório, que não tem propósito, que não tem significado. Eu sei que o Senhor me ama. Eu conheci a verdade que me libertou. Eu posso andar, eu posso viver. E ainda que com sofrimentos e lutas nesses dias que eu vivo, eu tenho a liberdade de dizer, Deus, quer eu viva, quer eu morra, Senhor. Quer eu tenha saúde, quer eu tenha doença. Aconteça o que for, a tua graça me basta, a tua presença é suficiente. E não há nada mais libertador na nossa vida do que essa certeza. Essa certeza cura e liberta o nosso coração e a nossa alma e nos transforma em testemunhas. Foi isso que Deus fez com Pedro. Ele chegou e disse, calma, deixa eu contar o que aconteceu. E mais, ele disse, avisem para os outros líderes. E no caso aqui, o Tiago menor, filho de Alfeu. Avisem para eles também, para que eles saibam aquilo que Deus tem feito e aquilo que o Senhor Jesus falou lá no começo do livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Vocês vão ser minhas testemunhas. E aqui Pedro vai testemunhando a respeito desse poder de Deus. E às vezes, nós olhamos para a nossa caminhada e precisamos perguntar, por que eu não testemunho? Por que eu não falo a respeito do Senhor? Será que de fato eu já me rendi a Ele? Será que a minha vida pertence a Ele? Será que Deus não tem feito nada na minha vida? Será que o problema está em Deus? A dificuldade está no Senhor? Será que sou eu que ainda tenho agitado de um lado para o outro, tentado balançar as minhas algemas, quando Deus está com a chavinha, querendo se aproximar e abrir? Aquiete-se e renda-se na presença do Senhor. Ele quer te libertar e te fazer uma testemunha do poder e da libertação dele, em nome de Jesus. O texto segue. Versículo 18 diz, quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados, sobre o que tinha acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. Essa era a punição para os soldados que deixassem algum prisioneiro que houvesse se levantado contra o império, receberia. Um sentinela que deixasse um prisioneiro fugir seria morto. Por isso que eles guardavam com a própria vida e se algemavam nos prisioneiros. E ali, assim como regimes ditatoriais hoje em dia, nós vemos Herodes ali como um grande ditador, dizendo, olha, vocês deixaram ele fugir, serão vocês mortos. E descendo depois da Judeia para Cesareia, Herodes passou algum tempo ali. E de novo essa expressão de tempo aparece nesse texto. Deus permitiu ainda aquela maldade de Herodes. Um homem sanguinário. Havia mandado matar Tiago, agora havia mandado matar os sentinelas, mas o Senhor continua soberano. Segue a palavra do Senhor dizendo no versículo 20,
Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Esses, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Aqui Lucas faz um parênteses, para dar um contexto histórico da época em que Herodes vivia, e diz que vieram moradores ali de Tiro e Sidom, provavelmente regiões em que Herodes tinha poder ali também. E havia uma dificuldade com relação a recebimento de alimentos, de suprimentos. Então eles chamaram um homem chamado Blasto para que ele fosse o intermediário entre eles e Herodes. E ali então eles pediram paz e tentaram resolver aquela questão. Esse pequeno parênteses que Lucas, o autor de Atos, coloca, mostra para a gente o tamanho do poder que tinha Herodes. Ele mandava matar, ele governava sobre várias regiões. E então, Herodes vivia assim, tentando a cada vez mais fortalecer o seu poder, a sua glória, a sua soberania. E mais uma vez, mais uma expressão de tempo, lembrando que Deus estabelece e coordena as circunstâncias. Versículo 21. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo gritava: é voz de um Deus e não de um homem. E no mesmo instante, mais uma expressão de tempo, um anjo do Senhor feriu Herodes por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, morreu. Meus irmãos, um relato parece que não tem conexão com o outro, mas tem toda a conexão. Deus está falando que para aqueles que o Senhor tem plano, salvou, Ele liberta. Para aqueles que condenados estão, que não dão glória a Deus, há juízo da parte de Deus. O que aconteceu foi que Herodes fez aquela negociação e quem sabe se encheu. Olha, eu sou aquele que alimento, aí eu sou o grande provedor. E então ele colocou seus trajes reais. Dizem os comentaristas que possivelmente fosse o período da manhã em que ele fazia os pronunciamentos dele. E a luz do sol bateu ali sobre os trajes reais, resplandecendo. E ele fala, e quando ele fala, o povo escuta o que ele está falando. E o povo grita: é a voz de um Deus e não de um homem. E Herodes então se enche e acredita nisso. Eu sou um Deus mesmo. Eu sou um Deus mesmo. Eu é que estou provendo, eu que mato, eu que permito que viva. Eu sou um Deus. E então diz a palavra do Senhor que no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes. E o parênteses aqui colocado por Lucas é extremamente importante, pelo fato dele não ter dado glória a Deus. Esse é o próximo ponto da nossa mensagem. Roubar a glória de Deus, ficar com a glória de Deus, sempre vai trazer morte para as nossas vidas. Sempre. E meus irmãos, nosso coração, ele não tem dificuldade de tentar fazer isso. De achar que é pelos nossos próprios méritos, por aquilo que a gente dá conta, que a gente que é bom, e toda vez que a gente tenta roubar a glória de Deus em alguma medida, toda vez que a gente não perdoa, toda vez que a gente insiste no nosso pecado, toda vez que a gente trata o outro com crueldade, sem misericórdia, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa que Herodes fez. E a morte, e o gosto, e a influência da morte vem sobre a nossa vida. A gente sabe disso. Toda vez que a gente peca, a gente está repetindo o que os nossos primeiros pais fizeram. Deus, o Senhor falou para que a gente comesse de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a glória é minha, a autonomia é minha, eu é que mando em mim, e eu vou comer. E aí a morte entrou. E meus irmãos, toda vez que a gente tenta roubar a glória de Deus, é isso que acontece com a gente. Herodes ali, instantaneamente, foi ferido por Deus e morreu, porque ele tentou roubar a glória que é devida somente a Deus. E Herodes, aquele que começa mandando matar, prendendo, guardando Pedro para um dia específico, esse que termina a sua história, comido de vermes. E o texto finaliza finalmente dizendo: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo
cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Meus irmãos, eu confesso que quando eu li esse texto, e esse finalzinho, eu fiquei pensando assim, como é que isso se coordena com o restante? E esse entretanto, esse porém, essa particular adversativa está dizendo, olha, tem muita coisa que acontece no mundo, muita gente se levanta, muitos poderes tentando dominar territórios, muitas influências que tentam oprimir as pessoas, e até gente inocente é morta, e até os apóstolos são mortos, mas tem gente que é libertada, tem gente que não conhece o Senhor que também é morta. Entretanto, apesar de todas essas coisas, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Apesar de prisões e rebeliões, a palavra de Deus avança e nada pode impedir que ela cumpra o seu propósito. Tenha essa verdade firme no seu coração. Talvez a sua vida, nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos, tem sido uma confusão. Tem sido de angústia. Tem sido de situações que você não aguenta mais, não consegue mais lidar. Você já jogou a toalha, você já se humilhou. Mas lembre, o Senhor permanece soberano. A igreja continua avançando. A palavra continua se multiplicando. A missão vai ser cumprida. E saiba, o Senhor está guardando a gente enquanto atravessamos esse deserto. A história do povo de Deus não pode ser parada. A igreja não pode ser vencida. Às vezes ela é espalhada. Às vezes ela muda de lugar. Às vezes alguns até são mortos. Mas como dizem os antigos comentaristas, o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sofrimento que você tem passado, as lutas, as angústias, são Deus te preparando e dizendo, segue o trem da igreja e nada pode se colocar nesses trilhos e parar. Entretanto, a palavra de Deus, ela crescia e se multiplicava. E ele fala de dois nomes, Barnabé e Saulo. Eles voltaram de Jerusalém e nós estamos às portas do capítulo 13. Onde a primeira viagem missionária, essa expansão missionária mais propriamente dita, está se aproximando. Meus irmãos, com grande temor e tremor, eu creio que Deus também tem feito avançar essa igreja. Nós temos orado para que a nossa igreja se envolva cada vez mais com missões, com evangelização. Deus tem trazido ao nosso coração, à nossa mente, às nossas finanças. Vamos receber agora, no mês de novembro, alguns irmãos missionários da Coreia, que vão compartilhar um pouco das necessidades lá. E eu creio que Deus tem trabalhado e quer usar essa igreja para se envolver nessa expansão também. Dando o melhor, orando, se importando, tendo o coração no campo missionário. Nós temos ali irmãos, famílias, ali no nosso quadro de missionários, com a gente investe, mas a gente quer avançar mais. E a nossa oração é, Deus, obrigado porque o Senhor tem nos libertado. Que a gente viva para a glória do Senhor, que a gente sirva o Senhor com alegria e que a gente possa fazer parte dessa palavra que cresce e se multiplica para a glória do Senhor, em nome de Jesus.